Leomir Alves do Nascimento, eu sou professor da disciplina Teoria da História 1. Minha formação é licenciado em História e sou mestre em Educação e Contemporaneidade e na linha de pesquisa Processo Civilizatório. A importância de teoria da história, ela é óbvia, né? Posso dizer assim, não se pode fazer um curso de História sem que se tenha uma base, uma fundamentação do que sejam as teorias que compõem essa disciplina, esse curso. Então, teoria da história, vocês terão teoria da história 1, obviamente terão teoria da história 2, mas o que vai definir o sucesso de vocês em teoria da história 2, por exemplo, são as leituras e as discussões que vocês fizerem em teoria da história 1. Eu, particularmente, acredito que foi a partir de teoria da história que eu me interessei por essa área do conhecimento. Então, lembro que vocês vão ter as leituras básicas e as discussões básicas, mas que vocês vão precisar ao longo do curso de vocês, da vida de vocês enquanto historiadores ou profissionais de história, que está sempre em contato com teoria da história, com as diversas teorias. Vocês vão ter que fazer uma opção por qual teoria vocês vão seguir, qual a teoria que mais lhe satisfaz enquanto pesquisador ou enquanto profissional de história, ou fazendo as duas coisas, obviamente. Vejamos então a ementa da disciplina, a teoria da história 1. A crise da razão e do sentido da história. Os fundamentos teórico-conceituais do conhecimento histórico do ponto de vista do positivismo e do materialismo histórico. Objetivo geral: compreender os principais conceitos e fundamento da ciência histórica através do positivismo e do materialismo histórico, bem como discutir as questões relativas à chamada crise da razão histórica. Vamos falar dos blocos, né, de estudo. No bloco 1, nós vamos trabalhar com uma introdução, revendo a introdução dos estudos históricos, e nós vamos falar especificamente da corrente positivista. No bloco 2, nós vamos falar mais especificamente do materialismo histórico. E no bloco 3, nós vamos trabalhar a questão da chamada crise da razão histórica e da história a partir da chamada pós-modernidade e da globalização, e vendo a história dos tempos atuais, como é que ela se encontra. As principais referências. Aconselho que leiam de imediato, assim que se abra a sala virtual, o módulo da disciplina, que está lá postado, um módulo auxiliar que é também didático, tem um segundo módulo, um artigo de 25 páginas, que são também conceitos fundamentais para se entender teoria da história, e além dos autores, que vocês devem procurar ter contato. José Barros da Assunção, ele tem 5 volumes de teoria da história, vocês não vão ler todos, eu estou dando apenas as referências para que quem tiver oportunidade, quiser se esforçar, fazer essa leitura. Além do Ciro Flammarion Cardoso, que escreve Domínios da História e Novos Domínios da História, e depois falar de uma leitura que pouca gente faz, mas que é imprescindível para estudar a teoria da história, que é O Capital de Marx. Claro, o volume 1 é aí uma leitura densa e extensa, são mais de 1000 páginas, mas que quem puder tenha contato com essa disciplina, com essa leitura, ela está, vocês encontram essa leitura online e vejam o que são os fundamentos desse livro de Marx. O Capital não é um livro de economia, é um livro de crítica da economia. Tá? Então, essas leituras básicas vão dar a você um bom embasamento para que vocês possam trilhar nessa trajetória que vocês estão começando aí, no segundo semestre, mas que vai precisar já do contato dessas leituras mínimas e outras que vocês pesquisem e julguem necessário. Bem, finalizando, gente, eu quero dizer mais uma vez da felicidade que é cursar
Teoria da História. É uma disciplina agradável, com leituras densas, mas que é essa disciplina que vai dar condição de você perceber em que caminho você quer pisar, em que caminho você quer, qual o caminho que você quer seguir. Teoria da História 1, vocês vão ter esse contato com uma introdução dos estudos históricos. Aliás, vocês já viram essa disciplina no primeiro semestre, a chamada Estudos Históricos, e agora vocês vão trabalhar com as teorias fundamentais, as teorias positivistas e a teoria do materialismo histórico. Depois vai trabalhar com essa questão da crise, né, dessa razão histórica, e de como a disciplina foi vista a partir dos anos 80, né, com a chamada pós-modernidade. Agora, quando vocês forem para a Teoria da História 2, vocês terão outros momentos agradáveis para estudar a Escola dos Análises, para estudar a nova história cultural, para estudar a microhistória, mas esse momento agora, em Teoria da História 1, é de fundamental importância para quem quer seguir essa carreira, como eu havia dito antes. Warning, proximity alert. Unknown presence detected.